Olá pessoal, hoje no Desenvolve Cidades estou recebendo o Marcos Martins, que é empresário, empreendedor, ex-bancário, pai do Gustavo e do Daniel, esposo da Flávia, meu amigo. Marcos, muito obrigado por comparecer aqui hoje nos estúdios aqui da TV Alfa, no programa de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa pauta, desenvolvimento. O Marcos também é nascido aqui na cidade. Marcos, primeiramente, eu queria entender um pouquinho, assim, sempre a minha curiosidade com os convidados, né? Aqui em Botucatu, né? Como você vê a cidade, né? Como era antes, até quando você era mais menino, né? Quem é o Marcos, né? Sua família, enfim, o que você vê de crescimento e como que Botucatu hoje está e o que era? Primeiramente, eu queria agradecer, né, Davi, ao convite de estar aqui com você, de estar aqui com o pessoal da TV Alfa, participando desse projeto, desse trabalho que você está desenvolvendo aqui na cidade, literalmente desenvolvendo a cidade. E eu acho que isso é muito bacana, porque dá voz para muita gente, né? Para muita gente que está hoje trabalhando no nosso comércio, está desenvolvendo de fato a nossa cidade e que precisa muitas vezes dessa voz, né? Para que ela ecoe em outros ouvidos aí e mais gente seja trazida para esse movimento. Sim. De novo, sendo redundante, desenvolver a nossa cidade. Sou nascido e criado aqui, né, na cidade de Botucatu. Morei aqui todos esses anos da minha vida, tenho 43 anos hoje. Passei um período pequeno da minha vida em Jundiaí, que você conhece bem também. Sim. A minha esposa é nascida lá nessa cidade. Em um período ela precisou morar lá e eu precisei acompanhá-la. Mas logo retornei para Botucatu, porque de fato parece que o bichinho que picou a gente aqui na cidade, ele permanece ali e a gente quer de fato fazer alguma coisa por aqui. Então, nessa minha trajetória de vida, né, vivendo aqui em Botucatu, a gente percebe o desenvolvimento da cidade em relação principalmente à parte econômica, né? O quanto a cidade cresceu em negócio e comércio, isso que naturalmente traz para a gente. Hoje a gente vê aí, eu me lembro de um tempo atrás, a gente não via tanto prédio na cidade. Sim. Né? Era uma cidade que era mais horizontal, não tão verticalizada. E aí hoje a gente vê muitos prédios, muitos condomínios, né, verticais aí. E eu lembro que as pessoas falavam isso, né? Lá em Jundiaí, quando começou a desenvolver a cidade, muitos prédios começaram a acontecer. Falou, cara, a cidade está crescendo. Parece que literalmente você vê a cidade crescendo, né? E o que eu vejo muito hoje é isso, né? A cidade com vários prédios, vários negócios chegando novos aqui na cidade, né? Desenvolvimento de shopping e tudo mais. Tudo isso traz progresso, traz desenvolvimento e novas pessoas vão chegando. Então, o que eu vejo de lá para cá é isso, né? Uma cidade que ainda é interior, sempre vai ser essa cara de interior, mas que já começa a ter alguns ares já de cidade um pouco mais desenvolvida, né? Legal. Eu sei que você faz muita coisa, né? Vários segmentos aí que você atua. Mas o principal hoje é a barbearia, né, Marcos? Isso. E até cruzando com o tema, eu gosto muito de cruzar os temas aqui com cidade, gestão pública e empreendedorismo. No segmento de barbearia, eu acho que a gente consegue enxergar bem, né, ou sentir nesse termômetro de quanto a cidade está crescendo, né? Porque a barbearia, geralmente, esse ciclo de eventos e acontecimentos na cidade, as pessoas procuram saúde, beleza, bem-estar, acaba aumentando lá o cuidado com a pessoa. E nesse ticket seu, talvez, lá do negócio, dá para ver que a cidade está crescendo, né? Hábitos de cidades um pouco maiores e Botucatu já tem esse porte para ter 1, 2, 3 unidades, que eu sei é o que você toca aí. Legal. Verdade. A barbearia acaba sendo um termômetro mesmo, porque ali passa todo tipo de gente da cidade, né? Passa desde um político, por exemplo, que é atendido lá, até um profissional liberal ou mesmo um funcionário público. Passa todo tipo de pessoas ali. E naturalmente, essas conversas permeiam, né? Como que você acha? O que está a cidade? Como Botucatu é uma cidade
que tem a nossa universidade aqui, inclusive, a gente tem bastante entrada e saída de novos alunos, né? Então, tempos em tempos, a gente tem, todo ano, na verdade, né, tem novos alunos chegando, às vezes até novos professores que vêm, e alunos que a gente fala são os alunos universitários, e às vezes até alunos de pós-graduação, de mestrados, doutorados, que vêm para a Unesp. E naturalmente essas pessoas, quando elas chegam na cidade, elas trazem, né, uma bagagem de informação, muitas vezes do que elas vêm de fora, e começam a fazer aí um comparativo com a nossa cidade. Puxa, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo. Ou, nossa, aqui eu imaginava que não tinha isso e tem. Até mesmo para a gente que é da cidade, começar a olhar esse pessoal que chega e medir, né, o que a gente pode fazer para melhorar até mesmo os nossos atendimentos, a forma como a gente atua frente a essa diversidade de pessoas que passam no negócio. Então a barbearia, ela traz isso. Ela traz esse monte de informação, né, de indicadores que são gerados ali para a gente, e fala, cara, a cidade está crescendo porque determinados fatores da cidade acabam sendo contemplados aí quando vem uma pessoa de fora e fala. Por exemplo, a gente tem uma unidade ali no Shopping Boulevard e muita gente fala muito bem dali. Fala, puxa, que lugar encantador, que lugar bonito, bacana, bem estruturado, bem arrumado, né? E às vezes chega a dar até um pouco de dó e não ver tantos negócios crescendo e se desenvolvendo ali, principalmente a área de serviço, né? E aí o que você tem de medida é isso. As pessoas vêm e falam, cara, eu adorei aqui, é um lugar fácil de parar, um lugar bonito, bem arrumado, mas o que pode ser feito para melhorar? Então a gente tem que estar com esse olhar, né? O empreendedor tem que estar com esse olhar de o que eu posso fazer para pegar essa informação e traduzir ela em resultado para a cidade, né? Legal. Marcos, a gente estava conversando aqui sobre essa questão. O que você acha também que cruza aí com a questão de gestão, administrativo, desburocratização? Eu sei que você tem um projeto muito legal de formação de profissional, né? Você tem, no segmento hoje de barbearia que você atua na cidade, no caso aqui da sua cidade de Botucatu, você tem hoje esse incentivo fiscal, ou como é que é o programa de formação, mão de obra, ou também qual a sua visão sobre isso, desse cruzamento de informação do empreendimento privado, que é um sucesso, barbearia é sucesso em todo lugar, com o ambiente de negócio da cidade? Sim, a gente tem hoje formação, né, de barbeiros. A gente entendeu que esse é um modelo para a gente, inclusive, viável para o crescimento do nosso negócio. Quando você forma a mão de obra, primeiro, que você consegue trazer para dentro do seu negócio pessoas com o seu DNA, com a sua forma de fazer ali, né, a sua cultura organizacional. Mas, ao mesmo tempo, você também está gerando, né, emprego, renda para muitas pessoas. Eu me lembro, um tempo atrás, uma grande indústria da cidade começou a mandar pessoas embora, por conta até de pandemia, e onde esses profissionais foram absorvidos foram nos micro e pequenos negócios da cidade, espalhados pela cidade, inclusive lá na barbearia. Então, gente veio trabalhar com a gente, tinha um salário lá na grande indústria, mas que foi absorvido em conseguir manter a sua família ali sendo sustentada através do micro e pequeno negócio. A gente não enxerga tanto incentivo do poder público frente a essas realidades, né? Como você falou, né, algum tipo de incentivo fiscal, alguma coisa assim. O que a gente tem hoje dentro da Lei Salão Parceiro acaba facilitando para a gente muita coisa, né? A Lei Salão Parceiro, ela nos ajuda, por exemplo, a ter os nossos profissionais dentro do negócio, todos regularizados, tendo ali os seus benefícios relacionados a leis trabalhistas, como, por exemplo, INSS, afastamento. Aconteceu até um caso lá de um dos nossos barbeiros, né, que precisou fazer um tratamento de leucemia, ficou afastado por um tempo, e o fato dele ser um MEI e estar ali com o seu MEI em dia, deu a ele todas as garantias que ele precisava para esse afastamento. Então, isso é uma lei dentro do nosso segmento de beleza que favorece muito, facilita muito a relação de trabalho. Mas eu vejo que em outros negócios não é tão simples assim, né? No momento de pandemia, o cara
sei lá, estava com um quadro gigante de funcionário, teve que mandar a gente embora. Né? Então a gente precisava e precisa, de alguma forma, olhar para vários setores de negócios e ver de que forma a gente pode olhar para esses negócios e melhorar, seja com incentivo fiscal, seja com uma reforma ali de lei. Eu sei que isso está numa esfera ainda muito maior do que a nossa local aqui, né? Mas pensar como, por exemplo, num salão parceiro, né, que facilita muito. É um negócio que eu, quando fui montar, eu analisei todo esse contexto e eu vi que a gente tinha ali boas práticas para poder atuar sem ter muitos prejuízos, né? Porque empreender é difícil, né, Davi? Você sabe que empreender é uma coisa bem complexa. Então, quanto mais facilidades você encontrar, é melhor. Essa lei federal, né? Uhum. O Salão Parceiro é uma lei nacional. E entendo também que é um segmento muito bacana nas cidades, nos bairros, né? Uhum. Dentro do perímetro urbano. Você sempre tem lá um salão de beleza, uma manicure, pedicure, as próprias barbearias, né? Que é algo muito em alta no momento, mas que dentro desse arranjo das cidades, falando em geração de emprego e renda, que está ligado ao tema de desenvolvimento econômico, de repente projetos e iniciativas municipais mesmo. Perfeito, né? Isso eu acho muito legal. Até por essa questão que você disse da absorção dos profissionais que às vezes acabam saindo de alguma empresa, né? Ou a vocação da cidade muda de um segmento para o outro, e aí as pessoas acabam indo para esse segmento de beleza. Eu vejo que o segmento de beleza hoje, a gente olhando num cenário macro, né, nacional, a gente vê que realmente cresceu muito, assim, é um boom de crescimento, e o interessante é que assim, vários graus desse segmento foram beneficiados. Por exemplo, você tem hoje barbeiros que se tornaram treinadores de barbeiros. Então o cara vende curso. Né? Você tem, por exemplo, novas escolas de barbeiros. Antes a gente tinha ali 2, 3 escolas que formavam pessoas. Né? E hoje a gente vê aí que, por exemplo, a gente forma mão de obra. Outros barbeiros estão dando cursos também. E isso aí é uma proliferação de mão de obra e de geração de emprego e renda. Porque, por vezes, o barbeiro ele fala: eu estou com dificuldade em arrumar um emprego, CLT e tudo mais. Sim. E se ele faz um curso ali que tem uma duração média de 5, 6 meses, em menos de um ano ele já está podendo, de repente, atuar nesse segmento. E com pouco recurso, muitas vezes, ele já consegue atuar. Por isso que você falou, né? Em alguns bairros, você vê lá uma cadeirinha, um espelhinho. Sim. E o cara atendendo. E hoje, um ticket médio aí de um corte de cabelo, mesmo num bairro mais periférico, é 25, 30 reais. Então, se esse cara faz lá 100 atendimentos, que não é pouca coisa, não é muita coisa e também não é pouco, 100 atendimentos, 30 reais, o cara já faturou ali 3 mil reais. Sim. Muitas vezes não é o que ele ganha no comércio, não é o que ele ganha na indústria. Perfeito. Então, para ele acaba sendo algo, e aí se ele consegue ainda treinar mais gente, ter mais 2, 3 pessoas trabalhando com ele, é um negócio que ele naturalmente ele tem um crescimento exponencial. Sim. Por si só, né? Então, de repente, como você falou, ter apoio, porque hoje não tem, né? Mas você ter um olhar mais... Eu lembro que uma época tinha alguns tipos de escolas de formação associados até a Senai, Senac, SESI, onde formava algumas mãos de obra. Né? Então, curso de pedreiro, curso de não sei o quê, mas muitas vezes com incentivo, até com recurso nacional, né? Ou às vezes do governo federal, até da própria prefeitura, e formando pessoas. E aí... Você imagina isso acontecendo numa escala onde você consegue não só formar tecnicamente eu vejo hoje isso. Se tivesse uma formação, que é o que eu tento fazer lá, ensinando esse cara também a empreender melhor, porque daí não é só ele aprender a cortar cabelo. Ele, além de aprender a cortar cabelo, ele gerir um negócio, gerir equipe, gerir financeiro, para ele poder fazer com que esse negócio cresça e se desenvolva, né? Desenvolva a cidade. Porque quanto melhores negócios nós temos na cidade, mais a cidade... Porque esse cara gera imposto. Sim. Ele paga lá o seu ISS todo mês, através do seu MEI que ele paga. A cidade desenvolve, a cidade cresce. Então, assim,
ter um apoio, por exemplo, desse, seria fundamental, porque você melhora a qualidade desses profissionais, não só tecnicamente falando, mas também de gestores de negócio, né? Legal, muito legal, Marcos. Hoje eu estou recebendo aqui no Desenvolve Cidades o Marcos Martins, que é empresário, empreendedor no ramo de barbearia. Vou fazer um intervalinho, a gente já volta já. Estava falando no outro bloco sobre essa questão do aperfeiçoamento, né, do desenvolvimento de novos profissionais, de mão de obra, vamos dizer assim, e o que isso cruza com o desenvolvimento das cidades, dos bairros, mais os bairros que a gente vê que tem muito esse segmento de beleza, né, manicure, salão de cabeleireiro, enfim. E pensando um pouco nisso, né, assim, dando uma viajada aqui no programa hoje, como eu gosto de falar das cidades, o que você enxerga e pensa sobre essa questão da gente... Muitas vezes a cidade oferece alguns cursos e treinamentos de profissões ou de ofícios que já não estão tão mais em alta. E, de repente, para o barbeiro, ele pode, como você explicou no outro bloco, um ticket aí de R$30. E eu acho isso muito legal, isso muito bom. Onde eu penso que deveria ter uma atuação melhor e maior... não sei se por parte do próprio poder público ou até mesmo de empresários, outsiders mesmo, que olhem para esse negócio e falam, cara, aqui dá para melhorar isso aqui. Para que a cidade possa se desenvolver, para que os bairros possam se desenvolver, o desenvolvimento desses empresários. Perfeito. Né? Porque, por exemplo, o cara vai lá e ele aprende o ofício de barbeiro, ele aprende a cortar cabelo. Mas é importante que esse barbeiro que montou ali o seu negócio, ele também aprenda, como a gente falou no bloco anterior, a gerir esse negócio melhor, para que ele cresça. Porque ele crescendo, ele traz mais trabalho, traz mais emprego, mais pessoas vêm trabalhar com ele, mais faturamento, mais geração de renda, mais imposto, inclusive, para a cidade, né? Então, há um desenvolvimento aí, há um crescimento. Mas se a gente ficar só na base, só dar ali o rasteiro para o cara, falar, aprende, corta cabelo e fica aí. A gente sempre vai ter aquele... Tipo, não vai ter um desenvolvimento, né? Sim, vai ficar ali, perfeito. sempre parado. Agora, se a gente conseguir fazer com que esse cara que começou... Isso serve para tudo, né, Davi? Desde o cara do cachorro-quente, a gente já conversou em outros momentos, falando, puxa, se houvesse um incentivo para o cara que tem um carrinho de cachorro-quente, ele tivesse a oportunidade de fazer aquilo, virar uma lanchonete, ele já conseguiria agora ter um garçom lá, ele conseguiria ter agora um chefe de cozinha lá preparando lanche, ele conseguiria, em sendo uma lanchonete, atender mais gente, com mais qualidade, naturalmente ele cobra um pouquinho mais por isso, ganha mais, desenvolve. Então, só que se ele ficar ali 20, 30, 50 anos só no carrinho de cachorro-quente, muitas vezes ele está tirando a corridinha dos ratos, né? Está ali tirando só para pagar a conta. Perfeito. E as cidades, às vezes, elas perdem a vocação ou por algum motivo elas perdem suas empresas ou indústrias ou trocam a vocação em alguns anos e são criados, né, algumas situações que de repente o segmento da barbearia, o segmento de beleza, eu acho que ele é muito legal
que mostra que alguns ofícios, né, que são ensinados, a gente pode implementar outros. Então, multirões, frentes de trabalho, imagina que legal, em outros segmentos, né? A gente tem uns segmentos mais operacionais, mas com beleza, com barbeiro ou com uma manicure, e aí ensinando essa pessoa a não só o ofício, mas gerir, porque geralmente o empreendedor ele não é empresário, então também tem isso. Tem toda uma questão que é isso, né? A gente precisa olhar para isso. Às vezes a cidade, eu acho que o exemplo muito feliz que foi dado no primeiro bloco, das demissões que você falou, e aí muitos viraram barbeiros, vamos dizer assim. Muitos viraram barbeiros. E aí muitos desses que viraram barbeiros, eu vejo também que precisa ser apreendido essa modalidade de empresário, né? Porque eu vejo que depois, num decorrer de tempo, aquele cara que não foi bem preparado, ele só aprendeu a cortar cabelo, no primeiro momento em que ele se viu numa dificuldade financeira, e aí o comércio voltou a se estabilizar após a pandemia, ele falou, eu vou arrumar um emprego de novo. Eu vou voltar lá na indústria a trabalhar, a ganhar o meu salário, porque eu não estou sabendo gerir muito bem aqui o meu negócio. Eu aprendi só a cortar cabelo. Enquanto que se ele tivesse não só aprendido a cortar cabelo, mas a gerir um negócio, ele permaneceria nesse negócio e cresceria. Ele não teria essa necessidade a gente sabe, né, que nem todo mundo é empreendedor, nem todo mundo tem o skin in the game, como fala, né? Nem todo mundo tem a pele em risco lá para falar, cara, eu sou empreendedor, eu vou arriscar e seja o que Deus quiser. Com planejamento, claro, né? Não é o seja o que Deus quiser largado, mas é com planejamento. Mas muitos não têm essa ideia de planejamento. Muitos não têm essa ideia de... É aquilo que se fala, né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo passo. Exatamente. Então, o conhecimento que você tem hoje, ele te trouxe até esse exato momento. Para que você tenha um crescimento e chegue num novo patamar, você talvez precise de novos conhecimentos. Eu vejo que no mercado de beleza, os novos conhecimentos eles estão ligados à parte gerencial, à parte de conhecimento de gestão. Saber gerir melhor os seus recursos, sejam eles financeiros, de pessoas e tudo mais. As pessoas ficam presas na área técnica e esquecem de um administrativo que tem por trás e que precisa ser tão bem olhado quanto, né, para poder crescer. Sem dúvida. Marcos, acho que foi muito legal aqui nosso bate-papo hoje. A gente podia falar muito mais, né? Vários assuntos. E a gente já está caminhando aí para o final do programa. Mas eu queria deixar o microfone aberto para você, se você tiver algo para falar, um insight, algo ligado a isso, às cidades, ao empreendedorismo e quanto isso anda junto, né? Sou um grande defensor disso e sei também que você tem aí alguns pontos de vista sobre isso. Realmente eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo, né? Eu acho que muita gente tem suas vidas transformadas, como a minha própria vida foi transformada através do empreendedorismo. Não é algo fácil, né? Como a gente sabe. Existe muita luta, muita resiliência e muito estudo, né? Para poder, como a gente falou, né? Para poder chegar em novos patamares, você tem que investir em conhecimento, se dedicar a estudar. Então, o que eu deixaria e deixo de mensagem para quem está nos assistindo, nos vendo, né? É que para que a cidade se desenvolva, para que a cidade cresça, a gente precisa dedicar à educação. Né? E a educação, a gente sempre fala isso, né? A educação é a base, a educação é o que é o motor de desenvolvimento das cidades, né? do país e das pessoas como um todo, mas a gente pouco investe em educação, e eu não digo só poder público ou outras esferas. Às vezes o próprio pouco investimento está ligado a nós mesmos. O quanto nós nos dedicamos a investir na nossa própria educação para poder crescer. Sim. Muitas vezes a própria cidade ou o país vai ver que as pessoas estão demandando por isso, vão, de alguma forma, melhorar a qualidade de ensino, seja técnico, seja de gestão. Mas se a gente, pessoalmente, não olhar, né, para nós mesmos, falar, cara, o conhecimento que eu tenho, como eu falei, me trouxe até aqui. Para que eu chegue num próximo patamar, eu preciso investir em novos conhecimentos. Novos conhecimentos me trarão novos resultados. Então, a dica ou ideia que eu dou, que é algo que eu sempre tento buscar comigo mesmo,
buscar novos conhecimentos, novos relacionamentos, né? Fazer novos networks, porque isso vai fazer com que a gente tenha a nossa mente um pouco mais aberta. A gente consiga olhar um pouco fora aqui da nossa, só da nossa microvisão, né? A gente precisa de uma macrovisão. E quando a gente olha um pouquinho para o lado, né? Tira o tapa-olho daqui e olha um pouquinho para o lado, a gente vê que tem muita coisa que a gente precisa fazer e pode fazer para se desenvolver. E a cidade não é diferente, né? A cidade precisa tirar muitas vezes o tapa-olho, sair muitas vezes de um curral aí de ideias, de falar, cara, a nossa cidade ela é isso, a gente não pode crescer mais. E por que não? Se a gente olhar, por exemplo, Botucatu está no centro do centro-oeste paulista, né? Você tem até esses dados aí muito mais aprofundados do que eu. Qual é o nosso core? Eu falo isso muito porque venho lá de Jundiaí, da onde eu conheci a Flávia. Em 1999, quando eu conheci a Flávia, Jundiaí era de um jeito. Hoje, né, 25 anos depois, Jundiaí está um centro ali de distribuição do Brasil muito grande, né? Porque eles entenderam aonde eles poderiam chegar. Através ali de entender o seu centro logístico, falar, cara, a gente é bom de logística, vamos montar centro de distribuição aqui, vamos crescer. A cidade cresceu exponencialmente. Qual é o core da nossa cidade, né? Acredito que tem gente pensando nisso, né? Acredito que tem aí os gestores públicos e tudo mais olhando para isso e falar, cara, nossa cidade precisa crescer nesse segmento. E de que forma a gente vai fazer isso? Exatamente. Acho que é por aí. De forma e como, né? É importante crescer, né? Como vamos crescer? Acho que o exemplo de Jundiaí foi bem legal. Jundiaí no início dos anos 90, final dos anos 80, eles se prepararam para isso, né? Jundiaí se preparou com infraestrutura, com água. Então você tem lá a Ambev, a Coca-Cola, que puxa água lá do rio, né? Do represamento lá, que foi uma obra visionária à época também, no final dos anos 80. E a importância do crescimento é essa, que gira toda uma cadeia de empreendedores locais, do comércio, as pessoas, estudo, educação, arrecadação. Então, independente do formato, o crescimento ele é importante. Seja um crescimento sustentável, mesmo que a cidade tenha uma vocação mais turística, mais preservação, não depredatória, mas é importante o crescimento. Hoje você tem, quando a gente fala uma cidade que preserva, né, a questão do meio ambiente, você tem indústrias limpas, indústrias de chip, startups, tecnologia, algo nesse sentido. Marcos, obrigado então pela entrevista, pelo bate-papo. Te agradeço muito. Nos vemos no próximo programa Desenvolve Cidades. Até lá!